problemas do coração são a primeira causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 50 anos, houve um aumento no número de infartos entre as mulheres, que hoje estão quase empatadas com os homens. Representam 48% das ocorrências. O dado é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São muitos os fatores que contribuem para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. E é para falar mais sobre eles que recebemos aqui no estúdio Maria Augusta Maturana, médica ginecologista, e Luciana Schitz-Hessel, nutricionista funcional. Sejam bem-vindas ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindas. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai conferir então o depoimento da doutora Carisiane Polanzik, que é chefe da Unidade de Cuidados Coronarianos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e ela fala então sobre os fatores de risco e os sintomas relacionados ao infarto. Vamos conferir. Os fatores de risco estão muito relacionados com o desenvolvimento dessa doença, que nós chamamos da aterosclerose. Os mais importantes são pressão alta, a hipertensão, níveis elevados de colesterol, e aí a gente chama atenção para o colesterol ruim, que é o LDL. Pessoas que têm diabetes, ou níveis de glicose alta no sangue também têm um risco aumentado. Nós sabemos também do tabagismo, né? É um fator bastante presente, talvez um dos mais importantes. E existe a história genética, né? A história familiar do indivíduo, que tem pessoas na família que tiveram problemas do coração precoce, bastante cedo, também tem um risco aumentado de desenvolver. Nem todo mundo tem uma dor característica, que é aquela dor em aperto, a sensação de opressão, que pode ou não ir para o braço, normalmente o braço esquerdo. Algumas pessoas sentem apenas um desconforto, que eles não dizem que é dor, é simplesmente um desconforto, associado ou não com sudorese, náusea, sensação, ânsia de vômito. Bom, e esse depoimento ele foi exibido então no programa Ser Saudável, na primeira temporada desse programa aqui da Unicinos. E um dos fatores de risco apontados então pela doutora foi a questão do colesterol. Então, Luciana, explica pra gente como é que as pessoas podem controlar esse fator. Então, primeiramente, nós temos que saber o que é o colesterol, né? O colesterol é produzido 70% no fígado, né? E só 30% ele é absorvido através do intestino, né? Através da alimentação, principalmente do que vem dos animais. Então, a pergunta é assim, por que o colesterol está alto? O que aconteceu? Né? Nós temos que fazer essa pergunta, não simplesmente o colesterol está alto e causa um problema cardíaco, né? Então, nós temos que saber o quê? Que o colesterol também ele implica no nosso dia a dia, né? O nosso meio ambiente, o estresse, tudo isso ele influencia diretamente o nosso coração, né? E a alimentação, né? A alimentação de hoje em dia é extremamente de alimentos industrializados. E o que vai proteger esse colesterol e vai dar um aporte para o nosso fígado, né? Que é o maior produtor do colesterol, são os alimentos naturais, aquele que vem da natureza, né? Quais? Frutas, verduras, cereais, né? Tubérculos, os temperos ricos em flavonoides, fitoquímicos, e isso vai proteger a nossa gordura do nosso corpo, né? Em volta da nossa do nosso cérebro é feito de gordura. E o colesterol, se ele não tem essa proteção desses nutrientes na nossa corrente sanguínea, ele vai acabar oxidando. E isso que vai lesionar a parede das veias, das artérias, e vai apresentar o quê? Um ateroma, né? E aí que vai dar doença cardiovascular. Então, a nossa alimentação está diretamente relacionada ao quê? Ao alto índice, né, de infarto do miocárdio. Por isso tem que cuidar muito, né, essa questão também, né? Eu quero falar com a Maria Augusta agora sobre a menopausa também, né, que representa um fator de risco para as mulheres. Isso também seria um problema, então, com as doenças cardiovasculares, no caso, para as mulheres? Essa hipótese de que a menopausa estaria relacionada ao maior risco cardiovascular em mulheres, ela surgiu a partir de estudos observacionais que viram que as mulheres, de uma certa maneira, elas têm uma proteção cardiovascular até uma certa idade. Então, a tendência das mulheres é terem a doença, o episódio, o evento de doença cardiovascular mais tarde do que os homens. E aí se aventa a hipótese de que os hormônios produzidos pelos ovários durante o período que a mulher menstrua, eles têm um efeito protetor sobre os vasos sanguíneos e, portanto, previnem a aterosclerose. Com as alterações hormonais que acontecem no climatério, que, na verdade, a menopausa é o marco, né? A menopausa é a última menstruação.
O diagnóstico é sempre retrospectivo, depois de um ano que a paciente não menstrua. O climatério é essa transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. E durante esse período, nós vamos ter uma série de alterações hormonais, né, com queda dos hormônios ovarianos. Então, esse período tem sido estudado de uma maneira muito enfática sobre o impacto nos fatores de risco cardiovascular. Já tem na literatura assim, vários estudos mostrando assim, evidências de que existe uma tendência para alteração de colesterol durante esse período, com o aumento do colesterol e principalmente aumento do colesterol ruim. Então, uma coisa está relacionada à outra. Uma coisa está relacionada à outra. Então, é como se fosse um período de predisposição de alterações. Isso é confundido muito, talvez essa seja uma questão assim, que cause um pouco de ainda uma hipótese não tão provada, e ainda é uma hipótese. O fator que o climatério ele vem junto com o envelhecimento, com o período que vai dos 45 aos 50 anos. Então, provavelmente exista um elo entre esses dois fatores, o envelhecimento e também a questão das alterações hormonais, que vão culminar com uma alteração nos fatores de risco cardiovascular, aumento da incidência de hipertensão. A outra questão muito importante é com relação ao aumento da obesidade, e principalmente a obesidade abdominal. Então, nesse período, com a queda do estrogênio, que é o hormônio fabricado pelos ovários, um dos hormônios, existe uma tendência para a deposição de gordura na região central, que é a gordura que tem uma maior associação com o risco cardiovascular. E a obesidade está bem relacionada à questão da alimentação e do próprio sedentarismo. É verdade, né? E claro, isso pode acontecer também com mulheres mais jovens, né? Então, o sedentarismo, a gente falou um pouco da alimentação, né? Mas o sedentarismo também atrapalha nesse momento, né? No problema cardíaco que as mulheres mais jovens podem então ter. Não, com certeza, né? E hoje o que a gente vê bastante também são crianças com colesterol alto. Desde cedo. Desde cedo. Então, isso é uma grande preocupação. E o que a gente vê bastante assim, é o tipo de alimentação que é oferecido para essas crianças desde pequeno. Então, eles substituem a alimentação saudável, né, em detrimento aos alimentos industrializados. Então, o que a gente tem que pensar? Né? Que quanto mais alimentos naturais a gente consumir, mais nosso organismo ele vai estar saudável, porque realmente é isso que ele precisa. Né? E esses alimentos industrializados, que eles não têm nada, não oferecem nada para nós, muito pelo contrário, eles intoxicam. E levando em conta que essa vida que é gerada de estresse o tempo todo, né, modifica também o nosso organismo, né? Tem o hormônio que é o cortisol, que ele aumenta, né, pela essa correria, porque até hoje em dia as crianças, elas não brincam mais, né? E são muito sedentárias. A questão da tecnologia, Da tecnologia, né, Então, tudo isso contribui para quê? Para ficarem crianças obesas e também cada vez mais sedentárias. E até justifica, né? Por que hoje em dia as pessoas, a medicina, a tecnologia está tão avançada e as pessoas cada vez mais doentes? Né? O que está acontecendo? Que inversão de valores, né? Realmente é da alimentação. Uhum. E você comentou então dessa questão do estresse, né? Maria Augusta, eu queria saber assim, qual é a sua opinião em relação ao estilo de vida das mulheres hoje, né? Esse estilo de vida da mulher contemporânea, ele contribui para esse aumento no número de infartos entre as mulheres? Sem dúvida, eu acho que é uma série de fatores ao lado dessa questão, dessa predisposição física, fisiológica. Eu acho que tem um conjunto de coisas. Importante também, assim, não só a questão do sedentarismo como tempo de atividade física. Hoje se considera sedentário o indivíduo que faz menos de 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana. Então, às vezes o indivíduo, a pessoa, ela tem essa atividade, mas o resto do tempo ela tem uma atividade com muito pouco gasto calórico. Então, isso também tem influência. Então, talvez seja da gente repensar nossos hábitos, deixar o carro de lado, caminhar até o trabalho, fazer pequenos movimentos durante o dia, além dessa atividade física
comprometida em academia ou em atividade ao ar livre, deixar o controle remoto do lado, né? Não ficar usando, levantar mais vezes, ter períodos de interrupção de sedentarismo durante o seu trabalho, levantar e dar uma voltinha, dar uma caminhada de tempos em tempos. Então, isso também tem um impacto positivo na saúde. São pequenas ações que São fazem a diferença. pequenas ações, exatamente. Bom, Maria Augusta, então como as mulheres podem prevenir as doenças cardiovasculares, principalmente no período da menopausa? Eu acho que a prevenção, ela deve ser feita, né? A prevenção de doenças cardiovasculares, ela deve ser feita desde a infância, né? A gente já tem casos de, como a Fátima estava falando, de crianças com Colesterol, né? Com colesterol elevado. O que nós podemos fazer nesse período? Acho que esse período de transição, de menopausa, de climatério, é um período importante para a mulher reavaliar seu estilo de vida. Então, abandonar hábitos que a gente já sabe com certeza que são nocivos, como o tabagismo. Se a mulher não faz uma atividade física, procurar uma atividade física formal, que seja, então, no mínimo, essa recomendação de 150 minutos por semana. Se não gosta de uma academia, daqui a pouco outra atividade, uma natação, né? uma bicicleta. Caminhada, né? dança, eu acho que funciona muito bem também, né? A dança é uma questão mais lúdica, assim, eu acho que ajuda bastante. Além disso, reavaliar seus hábitos alimentares, consultar seu médico, clínico geral, ginecologista, para fazer uns exames de rastreamento, então ver como é que está seu colesterol, seus triglicerídeos. E Mas a partir o ideal daí, é que essa mulher ela visite a ginecologista de 6 em 6 meses, uma vez ao ano. Qual o seria ideal é de 6 em 6 meses, né? Se não, ao mínimo, uma vez ao ano. E que ela faça esses exames de rastreamento, então, no mínimo uma vez ao ano, para ver como é que está indo o seu perfil lipídico e aí poder implantar, então, novas medidas. E, Luciana, falando sobre alimentação, então, tem algum alimento que facilita, então, que as pessoas possam comer, então, e depois ficar mais tranquilas, né, contra essas doenças cardiovasculares? Tem alguns alimentos que são prejudiciais? Né? O alimento para o coração são os alimentos mais amargos. Né? Então, são o mais difícil de comer, então, os na mais verdade. difíceis, mas também não pode comer só eles, né? Mas assim, dá preferência a verduras, né? Várias cores, bem colorida, para pegar o maior número de nutrientes possíveis, usar alimentos integrais, né? As sementes, semente de linhaça, gergelim, chia, são muito bem-vindos. As frutas, diversificar bastante. Usar os temperos, né? Temperos, assim, tem a salve, manjericão, manjerona, gengibre, a cúrcuma anti-inflamatória, maravilhosa para o coração. Então, e não só para o coração, e né? São não para alimentos todo que o fazem organismo. bem, de maneira geral, para a saúde, né? E a gente sabe que o coração tem conexão diretamente com o cérebro, né? Então, tudo que a gente sente, o nosso cérebro vai responder. E o que evitar, então, na alimentação? Evito que principalmente as frituras, gorduras, alimentos industrializados, sal, pouco sal, né? Usar os temperos para temperar, né? Então, carne gorda, né? Usar manteiga ao invés de margarina, toda gordura trans, a gente tem que olhar no rótulo porque ela contribui, né? Para deixar nossas artérias mais enrijecidas e com isso acaba aumentando a pressão. Então, alimentação é a base, né? Então, assim, é um estilo de vida, com certeza. Bom, e Maria Augusta, você comentou então desses exames preventivos, né? Quais são os principais exames que a mulher não pode deixar de fazer, que a ginecologista provavelmente vai encaminhar, né? E que é importante para ficar controlando essa questão do coração? Então, com relação ao coração, é claro que o ginecologista ele faz o rastreamento dos cânceres ginecológicos, né? A mamografia, o preventivo de câncer. Outra coisa comum nesse período são as alterações de menstruação, então é importante que a paciente tenha um contato com o seu ginecologista para observar se normalidade ou não. Mas eu considero assim que o básico seria fazer os exames de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim, né? O colesterol total, triglicerídeos, uma glicemia. Esses seriam os exames básicos.
Tá certo. Bom, durante toda a semana, então, da campanha agora, que segue até o dia 30 de setembro, equipes de saúde vão estar realizando exames de glicose, verificação de pressão arterial e também repassando orientações nutricionais da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Isso mesmo, é sempre uma de manhã, semana, então, que está acontecendo, né, aqui em São Leopoldo, em homenagem ao Dia do Coração, que é dia 29 de setembro agora. Então, aqui em São Leopoldo, inclusive, vocês duas estarão participando, né, palestrando. Qual vai ser o dia que vocês vão estar participando? A minha aula será na sexta-feira e eu vou falar mais especificamente sobre doença cardiovascular na menopausa. Outra coisa que vocês falaram, eu até queria comentar a questão da pressão, da pressão arterial. É muito impressionante, assim, os vários atendimentos que a gente faz o screening de hipertensão e as pacientes estão com os níveis elevados e não sabiam. Então, existe um atendimento específico nos postos de saúde. As pacientes podem procurar os postos de saúde para fazer o controle da sua pressão, sem o médico ter que solicitar isso. Ou então aproveitar agora essa semana, né, onde vão estar sendo feitas essas medições de pressão, para já controlar, né, essa questão. Exatamente. Pela manhã, então, das 8h30 da manhã até meio-dia. Exatamente. Bom, a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada.